Localizado em meio às vastas águas do Oceano Pacífico, Nauru é uma pequena nação insular que mal aparece nos mapas. Trata-se da menor república independente do planeta e, curiosamente, também a menos visitada. Para chegar até lá, a jornada é longa e desafiadora. Um viajante partiu do aeroporto de Istambul com antecedência de 3 horas e seguiu em um voo de 13 horas e meia até São Francisco. Após uma escala de 7 horas, embarcou em outro voo de igual duração até Nadi, nas Ilhas Fiji. Mais uma espera de 7 horas antecedeu o último trecho da viagem. Um voo de 4 horas e meia, com cerca de 75% dos assentos desocupados, rumo a Nauru. No total, foram aproximadamente 48 horas de deslocamento até o destino final. Assim que se chega à ilha, é preciso aguardar quase uma semana pelo próximo voo de saída. O transporte marítimo também não é viável. Nauru é cercada por recifes de coral que impedem a aproximação de grandes embarcações. Apesar de sua atual condição de isolamento, a história recente do país já foi marcada por abundância. Nos anos 1970, graças às ricas jazidas de fosfato, Nauru chegou a ter o maior PIB per capita do mundo, ajustado pela inflação. No entanto, a extração desenfreada destruiu boa parte do solo da ilha, tornando inviável o cultivo de frutas e legumes. Hoje, alimentos processados e ricos em gordura são a base da alimentação local. A nação ocupa o topo do ranking mundial de obesidade, com cerca de 60% da população acima do peso, de acordo com a Federação Mundial de Obesidade. Além disso, a Organização Mundial da Saúde aponta Nauru como o país com o maior consumo per capita de cigarros. O governo local impõe diversas restrições à mídia estrangeira. Enquanto o visto padrão custa cerca de $50 australianos, jornalistas e profissionais de imprensa precisam pagar uma taxa de $8.000 australianos para entrar no país. Autoridades locais também mantêm um rígido controle sobre equipamentos de filmagem. Drones, por exemplo, são frequentemente apreendidos logo na chegada. Na cidade de Yaren, capital administrativa de Nauru, uma peculiaridade chama a atenção. Devido à proximidade entre a pista do aeroporto e a rodovia, é comum que carros precisem dar passagem para aeronaves. O aeroporto, que se estende ao longo da costa sudoeste, pode ser acessado facilmente com uma simples travessia de cerca. A ilha possui apenas 21 km² e é possível percorrê-la por completo de carro em poucos minutos. A estrada principal é um anel viário que dá a volta em todo o território. A segurança é reforçada. A polícia realiza patrulhas constantes. Para evitar problemas, visitantes costumam recorrer à única agência de turismo da ilha, que organiza visitas guiadas. Segundo a própria agência, apenas 1 ou 2 turistas chegam à ilha por mês, números bem menores do que os divulgados oficialmente. Apesar da escassez de visitantes humanos, Nauru é um destino antigo de outras espécies. Aves migratórias utilizam a ilha como ponto de descanso há séculos. Com recursos naturais limitados, o solo de Nauru foi, por muito tempo, valorizado por conter guano, um fertilizante natural composto por fezes de aves marinhas. No final do século XIX, a pequena ilha de Nauru ganhou destaque internacional após uma descoberta que mudaria para sempre seu destino. Em 1899, o geólogo alemão Albert Ellis identificou depósitos de fosfato de altíssima qualidade em seu planalto central. Um recurso tão valioso para a agricultura quanto o ouro era para os mercados globais. Com o início da Primeira Guerra Mundial, a Austrália não demorou a anexar a ilha, transformando-a em uma base de mineração estratégica. Por décadas, com exceção do período de ocupação japonesa entre 1942 e 1945, a extração de fosfato foi conduzida em larga escala. A matéria-prima era exportada a preços ínfimos, enquanto a ilha servia como uma mina ao ar livre para abastecer fazendas ao redor do planeta.
Uma ferrovia construída em 1907 foi a principal rota para o transporte do mineral, ligando o centro da ilha ao porto no litoral oeste. Ao alcançar a independência, em 1968, mais de 35 milhões de toneladas cúbicas de fosfato já haviam sido extraídas de Nauru, solo que, ironicamente, havia fertilizado lavouras em todo o mundo, mas que se tornaria infértil e inabitável para a própria população local. Após a independência, o país entrou em um período de riqueza súbita. Os lucros da mineração transformaram a economia local, e muitos cidadãos deixaram de trabalhar esperando enriquecer com a exploração das terras que lhes pertenciam. Enquanto isso, milhares de trabalhadores estrangeiros, especialmente da China e de outras ilhas do Pacífico, foram contratados para realizar o trabalho pesado sob calor extremo. No auge, por volta de 1975, Nauru alcançou uma renda per capita de aproximadamente $176 mil, valores ajustados pela inflação, superando em larga escala economias como a dos Estados Unidos na época. Esse cenário permitiu ao governo criar um sistema de bem-estar social completo. Impostos foram abolidos e serviços como saúde, educação, transporte e até moradia passaram a ser oferecidos gratuitamente à população. No entanto, a riqueza mal administrada levou a excessos. Histórias curiosas, como a de um policial que comprou um Lamborghini e não conseguiu entrar no carro por causa do tamanho, por estar muito gordo, e decidiu jogá-lo fora, viraram símbolo do consumo descontrolado. Pelas estradas da ilha, ainda é possível encontrar carros de luxo abandonados. Cadillacs e Land Rovers se acumulam como relíquias enferrujadas do passado próspero. Outro reflexo desse período foi o abandono de animais. Pitbulls, antes bastante populares entre os moradores, hoje vagam pelas ruas após terem sido deixados para trás por seus donos. Outros animais, como gatos, galinhas e porcos, também foram introduzidos mais recentemente. Um fenômeno que acompanha a mudança no modo de vida da população após o colapso do ecossistema local. A destruição causada pela mineração foi profunda. O solo de Nauru ficou repleto de buracos com até 15 metros de profundidade e picos de calcário que cobrem grande parte da ilha. A terra tornou-se imprópria, tanto para a agricultura quanto para a construção civil. Com o ambiente degradado, a população passou a depender quase exclusivamente de alimentos industrializados importados, principalmente da Austrália. Essa mudança teve consequências drásticas para a saúde pública. A expectativa de vida caiu para 64 anos. Nauru lidera rankings globais de obesidade. 97% dos homens e 94% das mulheres estão com sobrepeso ou obesos, segundo dados recentes. Aproximadamente 45% da população sofre de diabetes, e amputações por complicações da doença se tornaram comuns. Em diversos pontos da ilha, cartazes de conscientização sobre os riscos à saúde são visíveis, um retrato de uma epidemia silenciosa. Há cerca de 150 anos, antes de ser colonizada e explorada, Nauru era uma ilha autossuficiente. Hoje, depende quase inteiramente de importações externas para sobreviver, em meio às cicatrizes profundas de um passado de exploração. Em Nauru, a escassez é visível até mesmo nas prateleiras. As lojas frequentemente enfrentam falta de produtos, e frutas e vegetais frescos são considerados artigos de luxo. Quando disponíveis, os preços são altíssimos. Uma simples couve-flor pode custar $18 australianos, enquanto uma melancia chega a 61. Como alternativa, boa parte da população consome alimentos rejeitados por mercados ocidentais, como caudas de peru, partes do animal compostas por até 75% de gordura, com pouco ou nenhum valor nutricional. A infraestrutura habitacional é outro reflexo do passado extrativista. Cerca de 80% do território foi comprometido pela mineração de fosfato, restando apenas uma faixa de aproximadamente 4 quilômetros quadrados
na costa, onde vivem os cerca de 14 mil habitantes do país. Entre as poucas áreas não destruídas pela extração, destaca-se a Lagoa Buada. Ali, ainda se preserva parte da vegetação nativa, como bananeiras, pandanos e abacaxis, uma imagem rara do que Nauru um dia foi. Ao redor da ilha, recifes de coral atingem até 5 metros de altura, acima do nível do mar. O fundo oceânico, coberto por corais mortos, se estende por até 200 metros da costa, dificultando o acesso de navios. Muitos cargueiros naufragaram nessas águas, tornando-se visíveis apenas durante a maré baixa. A destruição das florestas também contribuiu para o aumento das temperaturas, que hoje giram em torno de 30 graus durante todo o ano. Apesar da influência dos ventos de monção e da variação climática sazonal, a ilha carece de rios e córregos. O abastecimento de água doce depende de usinas de dessalinização, que tratam cerca de 2 milhões de litros por dia a partir da água do mar. Historicamente, os moradores também recorreram a um lago subterrâneo conhecido como Mokwa Well, ou Mawel, usado durante períodos de guerra como abrigo e fonte de água potável. Com acesso difícil e entrada estreita, o local hoje está poluído e repleto de detritos, não sendo mais considerado seguro para o consumo. Nauru não possui uma capital oficial, mas o distrito de Iarém centraliza todas as funções administrativas e governamentais. Lá estão localizados o parlamento, o aeroporto, a única delegacia de polícia, o departamento de bombeiros e as embaixadas. O país conta com apenas 11 instituições de ensino, sendo 13 escolas secundárias e uma universidade pública. A maioria dos habitantes é fluente em inglês, mas o nauruano continua sendo a primeira língua. A palavra Nauru, por exemplo, deriva de Anero, que significa "eu vou à praia". A sede do governo transmite uma imagem informal. Não há forte presença de segurança, e visitantes conseguem acessar o prédio facilmente, inclusive registrando imagens internas. O parlamento, um dos menores do mundo, conta com apenas 19 assentos. Na década de 1970, com a ameaça do esgotamento das reservas de fosfato, o governo tentou diversificar a economia, investindo em imóveis internacionais. Foram adquiridas propriedades como o Nauru House, em Melbourne, Nauru Tower, no Havaí, Pacific Star Hotel, em Guam, Pacific House, em Washington, e o Grand Pacific Hotel, em Fiji, entre outros. Contudo, uma gestão marcada por corrupção e má administração causou um rombo milionário nas contas públicas. Ao longo dos anos 1990, o que restava das reservas do fosfato foi desperdiçado. Buscando novas fontes de renda, o governo decidiu transformar o país em um paraíso fiscal. Nauru passou a emitir licenças bancárias para mais de 400 instituições estrangeiras, sem exigir sede física no país, nem registros contábeis. Essa flexibilização atraiu redes criminosas internacionais. Estima-se que cerca de 70 bilhões de dólares tenham sido lavados por meio de bancos registrados em Nauru, envolvendo organizações como cartéis de a máfia russa e até o grupo Al-Qaeda. A pressão da comunidade internacional forçou o país a encerrar essas atividades no início dos anos 2000. Desde 2004, Nauru adotou oficialmente o dólar australiano como sua moeda. No entanto, a infraestrutura financeira continua precária. Há poucos caixas eletrônicos na ilha e os cartões de crédito são amplamente recusados. A recomendação aos visitantes é levar dinheiro em espécie. Após a implementação de rígidas medidas contra a lavagem de dinheiro, apenas um banco, de origem australiana, permanece operando em Nauru. Com a chegada dos anos 2000, as reservas de fosfato da ilha se esgotaram. A exportação, que antes sustentava toda a economia nacional, caiu para apenas 1% de seu volume no auge da exploração. O colapso do Banco Central foi inevitável, e os ativos internacionais do país começaram a ser liquidados gradualmente.
Embora a atividade de mineração continue em pequena escala, com o uso de máquinas ainda visível na região conhecida como Topside, o cenário atual é de incerteza. Cerca de 52% da população vive na linha da pobreza ou abaixo dela, dependendo de doações, especialmente de instituições religiosas. Em áreas economicamente fragilizadas, o estresse contribui para o alto consumo de tabaco. Estima-se que 1 em cada 2 adultos com mais de 15 anos fuma regularmente. Nauru possui 5 praias principais, mas muitas delas estão poluídas com pneus velhos e lixo acumulado, uma consequência direta da ausência de gestão ambiental eficaz. Em 2001, o governo da ilha fez um acordo controverso com a Austrália. Aceitou abrigar requerentes de asilo rejeitados em território australiano, em troca de apoio financeiro. Aproximadamente 1.000 refugiados, a maioria de origem afegã, iraquiana e iraniana, foram levados a Nauru e confinados por tempo indeterminado em campos improvisados na região do Topside, uma área árida e sem cobertura de árvores. Sem acesso à água potável e expostos ao sol intenso, os refugiados viviam em tendas plásticas em condições precárias. A situação provocou uma série de tragédias, incluindo tentativas de fuga, surtos emocionais e até suicídio. As crianças, que formavam a maior parte da população dos acampamentos, foram as mais afetadas pelo trauma e pela negligência. Na época, o governo australiano destinava cerca de 550 milhões de dólares por ano à manutenção desses centros de detenção. Para Nauru, o lucro por cada refugiado mantido na ilha era estimado em 50 mil dólares. O acesso aos acampamentos era fortemente restrito. Tentativas de se aproximar dessas áreas frequentemente resultavam em bloqueios imediatos. Mesmo assim, imagens externas registradas nos arredores mostram as instalações onde centenas de vidas foram marcadas por sofrimento. Ao longo de 2 décadas, os campos foram palco de mortes relacionadas à falta de atendimento médico, acidentes e altos índices de suicídio. Hoje, relatos indicam que algumas dessas estruturas ainda são utilizadas, embora a população local pareça alheia à continuidade dessas atividades. Atualmente, Nauru busca alternativas para reviver sua economia. Um projeto ambicioso está em curso: a mineração em alto mar. Em parceria com a canadense The Metals Company, o país pretende explorar nódulos polimetálicos encontrados no fundo do oceano, formações minerais que levam milhões de anos para crescer apenas alguns milímetros. Esses nódulos são ricos em elementos como cobalto, níquel, cobre e manganês, metais considerados essenciais para a produção de baterias e tecnologias energéticas do futuro. Entretanto, a proposta enfrenta forte oposição da comunidade científica internacional. Pesquisadores alertam que a mineração submarina pode colocar ecossistemas marinhos inteiros em risco, comprometer a capacidade dos oceanos de absorver carbono e acelerar ainda mais os efeitos das mudanças climáticas. Nauru é mais do que uma pequena ilha no meio do Pacífico. É um espelho extremo dos efeitos da ganância, da má gestão e do abandono internacional. Um lugar que já foi um dos mais ricos do mundo por renda per capita, mas que hoje luta para sobreviver com solo estéril, praias poluídas e uma população marcada por pobreza, doenças e isolamento. Ao mesmo tempo, Nauru também levanta questões difíceis. Até que ponto um país pode se reinventar após ser explorado até o limite? E a que custo? Essa história não é apenas sobre uma ilha esquecida, mas sobre como decisões políticas e econômicas moldam e, às vezes, destroem o futuro de uma nação. Enfim, se você gostou desse conteúdo e quer acompanhar mais histórias como essa, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Isso ajuda muito o nosso trabalho e nos motiva a continuar trazendo conteúdos informativos e impactantes como esse. Um forte abraço e fiquem com Deus. Até a próxima!